Queremos te agradecer, ó Pai, pelas tuas muitas misericórdias, e uma das maiores misericórdias demonstradas na vida do seu povo é a revelação da tua palavra, o ensino, a exposição dela para as nossas vidas, porque por meio dela temos vida através do Espírito, teu Espírito. Nesse momento, queremos pedir que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento e fazendo com que aquilo que temos ouvido e aprendido possa se juntar a tudo que temos visto até o dia de hoje, por meio das pregações, dos ensinos, e que por meio dessas coisas o Senhor esteja construindo em nós a imagem de Cristo, crescendo, Senhor Deus, na tua graça, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para o nosso bem. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Vai além das nossas imperfeições, tanto na hora de dispor, quanto também de ouvir. Coloca o nosso coração disposto, e que nenhuma palavra que seja dada aqui, Senhor Deus, tenha outra, Senhor Deus, outro alvo, se assim for a tua vontade, que não a edificação do seu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios 14, agora iniciando um novo capítulo. E eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, que, como nós temos visto, esses capítulos eles têm uma unidade temática que é dividida em subtemas, né? E até adiantando, né? Porque a gente olha, eu sempre falo isso, o livro de Provérbios, parece que os provérbios eles estão soltos, parece que cada versículo fala de uma realidade. Nós temos visto que não, né? Que essa ligação se faz tematicamente, e que não só tematicamente, mas muitas vezes pontualmente por determinadas palavras-chave, né? E aí abordando vários temas onde a insensatez, a santidade, a prudência se fazem presentes, né? E aí você tem uma ligação temática entre todo o livro, e a gente tem percebido que essa é uma realidade aqui até capítulo 14, e parece que isso vai até o final de todo o livro, né? Provérbios não são versículos destacados, cada um com um ensinamento desconexo do outro. A gente percebe que podemos até tirar esses versos e trabalhá-los pontualmente, né? Mas eles estão inseridos num contexto maior quando abordamos, e aí temos uma visão mais generalizada desse propósito, né? Não único ali no verso, mas no capítulo como um todo. Então diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. É interessante porque nós vamos perceber aqui que a temática vai ser em torno da mulher sábia versus a mulher insensata. E essa é a perspectiva a partir do capítulo 10 das antíteses, né? Até o capítulo 10, como nós vimos, você tem aí a primeira coleção, o prólogo, o início do livro. E o pai, Salomão, preparando seu filho, supostamente Roboão, ou os outros filhos que ele tem, para receber a instrução que vai do capítulo 10 até o capítulo 31. E é interessante porque muitas vezes, apesar de estar falando para um homem, quando ele se refere ao homem, ele não está falando ao homem fisicamente, né? Homem masculino, mas ao ser humano. Aí a gente vai perceber isso aqui claramente, porque você vai ver já vemos aqui, né? Essa relação aí, homem e ser humano, e aí especificamente a questão
da mulher sábia e a mulher insensata. E a gente vê a antítese, né? Do capítulo 10 em diante, o sábio e o insensato. Então, como eu tenho sempre feito no início do capítulo, eu começo falando de uma forma geral, até abordando alguns aspectos literários do texto, porque eles são importantes, né? Não só na forma como o autor escreve, mas também na questão do argumento. Eles auxiliam, né, na temática, né, se juntando aos argumentos que são apresentados por meio desses poemas, dessas frases, dessas orações que determinam e que dizem alguma coisa. Então, o tema desse capítulo, do capítulo 14, é Vivendo em Sabedoria. E dentro desse tema, temos o subtema da primeira unidade do capítulo 14, que vai do verso 1 até o verso 7, como nós vimos, sendo esse subtema Andando em Sabedoria. Então, verso de 1 a 7 tem a temática, debaixo, o subtema debaixo do tema que é Vivendo em Sabedoria, do capítulo, que é Andando em Sabedoria. Eu gostaria de dar uma visão geral dessa subunidade, que é muito interessante, com todos os outros textos da Escritura. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, logo no primeiro verso, a referência a uma mulher sábia que edifica a sua casa. E você vê um paralelo disso, né? Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 1, quando o autor sagrado, né, ou seja, aplica um gênero e aí é gênero mesmo, né, na sabedoria, classificando-o como algo, uma mulher, né? É uma prefiguração de uma mulher aqui, quando ele diz que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas vestes. E você perceba que no verso 1 você tem essa mesma perspectiva. Não uma figuração, mas agora você tem, sim, uma mulher real, que está edificando a sua casa, semelhante à sabedoria lá no capítulo 9, verso 1. E isso sugere que o início desse capítulo, dessa subunidade, esteja aqui, nesse primeiro verso. O capítulo 14, verso 1, dá início a uma nova subunidade, o que às vezes não acontece no início ou na divisão dos capítulos que nós temos na Bíblia. São continuações dos capítulos anteriores. Mas aqui não. Aqui você tem um ponto final, você tem uma parada, a temática, antítese, justo, ímpio, sábio, prudente, continua, mas agora você tem um novo início, uma nova introdução. E o capítulo 14, de uma maneira geral, ele apresenta tematicamente 3 subunidades que são, melhor dizendo, andando em sabedoria, versos de 1 a 7, e não pela vista, ou seja, andar em sabedoria e não andar por aquilo que vê, versos de 8 a 15. E os versos de 15 a 32 são caracterizações e consequências contrastantes de um comportamento social. E eu gostaria de lembrar que essa divisão e todas as outras que apresentamos, ela é proposta por Bruce Waltke, não por mim. É bom lembrar, né? Porque, assim, às vezes a gente faz esse tipo de coisa, faz uma divisão do texto bíblico, que foge, às vezes, a alguns comentários, né? O diferenciado, isso é muito comum, né? Olhar a Bíblia com um foco diferente, mas eu gosto de deixar bem claro que a exposição que nós estamos fazendo aqui está sendo baseada principalmente no contexto literário a Bruce Waltke, no seu comentário de Provérbios. E eu gostaria de mostrar aos irmãos essa subunidade, como elas estão sendo tratadas, como elas estão sendo ligadas, né? As palavras, frases e os versos que fazem essas ligações entre elas e a combinação que faz com que o texto tenha uma harmonia com o tema geral do capítulo, que é Vivendo em Sabedoria. Então, no que se refere a esse tema, a primeira subunidade do capítulo 14 segue o seguinte padrão quiasmático. É bom lembrar o seguinte, não sei se vocês lembram das aulas de português, de poesia, que quase ninguém gosta, né? Quando você dividia lá uma estrofe, aí você tinha os versos, aí você tinha a relação, né,
de rimas, e aí classificava A, B, né? De um verso, de uma estrofe com 4 versos. Aí você tinha A, B, ou seja, o primeiro verso combinava com o terceiro verso, rimando as palavras. O segundo verso terminava com o quarto verso. Aqui também se faz isso, não necessariamente por uma rima em palavras, mas se faz essa relação de ideias ou de conceitos que estão sendo estabelecidos antiteticamente. E não de verso com verso, mas aqui, olhando para o texto aqui, de versículos com versículos. Porque a estrutura do capítulo 14, e a poesia hebraica assim, ela é imensa, ela é gigantesca. No verso 14, por exemplo, e em toda a escritura, por exemplo, o livro de Gênesis é um livro poético, é uma narrativa poética, e tem essa estrutura. Então a gente vai ver essa estrutura porque é muito interessante, porque essa estrutura é que vai dar a unidade e o entendimento no final, e no início também, mas principalmente no final, de tudo aquilo que o autor sagrado quer mostrar a respeito daquele tema. Então nós temos ali a parte A dessa estrutura da primeira subunidade, dos versos 1 e 2. E aí você vai perceber que a ideia que se apresenta nesses versos, nessa primeira, vamos dizer assim, a referência, né? Abrace uma esposa sábia e não uma insensata, e tema ao Senhor. A segunda parte dessa estrutura estaria representada, que seria o Bzinho. Se eu tivesse aqui, próxima vez eu vou trazer um quadro e mostrar, e fica mais fácil. Seria a relação B, né, dessa estrutura de subunidade. Seria o discurso insensato destrói, o discurso sábio protege. Verso 3, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. E aí você tem o Czinho, né, que é um elemento de eixo. Ele não vai se combinar, não vai haver combinação dele. Na realidade, e a gente vai ver isso mais adiante, ele vai fazer uma ligação entre esses dois versos, ligando essas duas partes, o A e o B lá de cima, verso 1, verso 2 e o verso 3, com os versos seguintes, 5, 6 e 7. Ele vai ser um elemento de ligação. E aí parece que ele fala sobre um assunto que não tem nada a ver com os outros dois, mas tudo está relacionado à questão da competência, diligência, santidade da mulher sábia, opondo-se à mulher insensata. Aí você vai ver os paralelos, ou seja, aquilo que nós chamamos de ala em cima, né? Você vai ter o alinha, ou seja, o seu representante. Então, o representante desse ala em cima, e ideia, seria os versos 6 e 7, ou seja, o verso 1 e 2 estaria numa relação paralela, quiasmática, com o verso 1 e 2 com o verso 6 e 7. E aí o que o verso 6 e 7 está dizendo? Fique longe dos escarnecedores e lascivos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Abrace uma esposa sábia, não é insensata, e tema ao Senhor. Por quê? Porque você deve ficar longe dos escarnecedores e lascivos. Essa vai ser mais ou menos a relação que vai ser feita aqui. E aí você tem o Belinha, que faz ligação com o verso 3, que seria o verso 5. A estrutura Belinha seria o caráter de uma esposa determina o seu discurso. O verso 5, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. E a relação que é feita aqui é com o verso 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Por isso o caráter de uma esposa prudente, ou de uma esposa, de uma maneira geral, vai determinar o seu discurso. Percebam como essas coisas estão todas ligadas à temática principal. Então, nessa relação aí, a linha, a unidade, ou seja, os versos 1 e 2, com os versos 6 e 7, a unidade é estruturada pelas admoestações implícitas para abraçar a sabedoria no verso 1. E como seria abraçar essa sabedoria? Casando-se com uma esposa sábia.
e não com uma insensata, e temer ao Senhor, que é o alicerce teológico dessa sabedoria que me faz escolher uma mulher que tema ao Senhor. Ou seja, fazendo a ligação desses versos, dessa estrutura, o poema está nos dizendo que um homem que teme ao Senhor abraça uma esposa sábia. E aí me fez lembrar, quando eu estava estruturando esse tema, no capítulo 14, do Senhor Mal. Lembram do livro que nós lemos, Jornada para o Inferno? E ele escolheu uma mulher que temia o Senhor. Olha que interessante, esses temas vão estar aqui presentes. Nós vamos ver isso. E ele escolheu uma mulher que temia o Senhor. Ele se fez de homem piedoso. Ou seja, ele agiu por astúcia e não por sabedoria, porque ele queria tirar proveito daquela situação. E ele busca uma mulher prudente, uma esposa prudente. E os seus propósitos com isso eram propósitos maus. No caso dela, ela não foi tão prudente ao se deixar enganar pelo senhor mau, que simulou uma falsa piedade. E como ela estava, isso está muito claro lá no livro, desprotegida. Ou seja, ela não tinha pai e não tinha igreja. Se deixou levar por essa dissimulação. E aqui, já adiante, dentro dessa estrutura, sem abraçar aí a exposição do verso, nós vemos dois aspectos importantes que vamos falar com mais propriedade no decorrer da exposição, que vão servir aos jovens, ou melhor, os homens crentes, a igreja e os pais. O pastor, a liderança da igreja, também é responsável em estar atento aos perigos de uma união desaconselhável. E nessa perspectiva aqui do livro, nós temos aí as escusas dos homens que lançam sobre as suas esposas a culpa do fracasso de seus lares por serem insensatas, mas esquecem que foram igualmente responsáveis, ou até mais insensatos, ao se unirem a uma mulher imprudente, ou como diz aqui, louca, insensata. Voltando aí à estrutura, dar uma palhinha do que nós vamos falar mais adiante, a estrutura desses versos, em termos de vocábulos, eles também estão harmonizados. Aí, no nível das palavras, se faz também essa relação de unidade, apesar de tocar em questões que parecem díspares. Então você vê aí nos versos 1 e 6 a relação que se faz entre sábia e sabedoria, insensata e insensatez. E nos versos 2 e 7, anda e foge. Ou seja, anda e corre para longe. Ou seja, anda e anda noutra direção. Essa oposição aí que estrutura essa unidade. Na relação que você tem do B com o belinha, ou seja, o verso 3 com o verso 5, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente perseverarão. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Eles tratam do modo de falar insensato e sábio, os efeitos destrutivos e protetores no verso 3, bem como as suas causas no caráter de uma pessoa no verso 5. E aí a ideia que esses versos nos transmitem, como nós falamos anteriormente, o verso 3 diz: o discurso insensato destrói, o discurso sábio protege. E no verso 5, o caráter de uma esposa determina o seu discurso. E não só isso, mas eles também vão empregar aí um padrão quiasmático, como nós já vimos lá em X, Aí você vê no verso 3, no verso 5, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Se ele não seguisse uma estrutura quiasmática, ele ia falar primeiro do insensato e depois do prudente, mas ele faz o contrário, ele inverte, por isso que é chamado de quiasmo, Então ele fala agora do prudente e no final fala do insensato, mudando a estrutura do verso anterior, do verso 3.
Não, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente preservarão. A testemunha verdadeira não mente, é um homem prudente. Ou seja, os lábios preservarão o homem, por quê? Porque ele é um homem que fala a verdade, que testemunha a respeito da verdade. Mas a vara está na boca do insensato, por quê? Porque constantemente ele profere mentiras, e aquilo serve para a sua própria destruição. O verso 3 está ligado à introdução no verso 1, também pelo padrão quiasmático, e aí você perceba que não é só o primeiro verso e o último que estão ligados, tá? Insensato, ou seja, no verso 3, sábio, e no verso 1, sábia, insensata, e com a conclusão pelas palavras-chave, sabedoria, insensato e lábios, nos versos 6 e 7. E assim, a estrutura toda ela se fecha numa só temática. Mas aí nós temos também o C, o eixo C, aquele que parece destoar ali, né? Que seria o verso 4, aumenta a riqueza por iniciativa e diligência no uso da criação. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. E nós vamos perceber que isso está ligado ao tema da mulher sábia, da mulher insensata. Esse C é um eixo e apresenta aí a sagacidade, a diligência e o investimento como maneira de aumentar a riqueza. E só lembrando que a temática dessa primeira unidade, andando em sabedoria, está relacionada à escolha de uma esposa prudente. E como a primeira unidade e outras aqui nessa segunda coleção, que vai a partir do capítulo 10, o discurso prudente e a diligência são unidos como marcas de uma referência de sabedoria. E aí você liga o verso 4 ao tema da subunidade, andando em sabedoria, que vai implicar um discurso sábio, no verso 3, e em diligência prudente, no verso 4. E aí os versos 1 a 3 estão ligados pela ideia do comportamento autoprotetor e autodestrutivo, e os versículos de 5 a 7 pela ideia de quem olhe quem está falando. Então é dentro dessa estrutura literária e temática que o capítulo 14 foi desenvolvido, e agora a gente vai ver isso com mais calma. Sei que às vezes eu sou rápido demais nisso, né? Seria bom até ter uma projeção aí, às vezes, para ajudar, mas nessa questão da estrutura, mas pelo menos dá para dar uma ideia do que nós vamos ver a partir de agora, capítulo 14. Ele diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então nós vimos que além da semelhança que existe com o Provérbios capítulo 9, verso 1, essa subunidade também está relacionada às referências anteriores à esposa excelente, como nós vimos lá em Provérbios capítulo 11, verso 16, que diz assim: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. E o verso 22, como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição, tudo isso no capítulo 11. E Provérbios 12, 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Ou seja, quando o escritor sagrado escreve aqui, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com suas próprias mãos a derruba ou a derriba, tudo o que ele disse anteriormente sobre a esposa prudente, tudo que ele fala sobre sabedoria é trazido para esse momento aqui. Todas essas coisas estão incluídas aqui nessa mulher sábia. E aí você vê nesses versos uma admoestação implícita em abraçar a sabedoria. Implícita por quê? Porque ele não diz isso literalmente: filho meu, abraça a sabedoria. Mas há uma admoestação implícita aí. Mesmo porque, apesar de ser uma unidade diferente da unidade do capítulo 13, elas estão ligadas.
E qual é, se nós podemos dizer assim, o foco de Apocalipse? O foco de Apocalipse, apesar de ter uma proposta, ter várias temáticas, qual é o foco principal do livro de Apocalipse? É honrar ao Senhor, é glorificar a Deus. Isso é mostrar as virtudes de Cristo. Tudo isso está certo. Mas qual é o foco principal do livro de Apocalipse? São versos que são repetidos constantemente e que nós vemos lá no capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Esse é o foco de todo o livro de Apocalipse, instrução. E por isso, esse provérbio, em especial esse aqui, torna-se um provérbio educativo, porque ele vai apontar para o jovem abraçar essa sabedoria, se juntando, escolhendo, buscando uma mulher que tema ao Senhor. Vejam o que Provérbios capítulo 12, verso 4 vai dizer. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que teme, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. E mais uma vez eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque quando eu digo que é uma admoestação implícita a abraçar a sabedoria, ele está falando isso não para a mulher se tornar sábia, mas ele está falando com o jovem. Ele está se remetendo ao filho para que ele saiba escolher a sua futura esposa. Por isso é uma admoestação implícita, porque nessa atitude ele vai demonstrar sabedoria e temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Provérbios capítulo 31, versos de 10 a 31, exemplifica de que maneira uma mulher sábia edifica a sua casa. E percebam aí em Provérbios 31, versos de 10 a 31, não vou ler porque é muito grande, que o que diferencia essa mulher, tem aí o temor do Senhor, tem a sabedoria, mas o que chama a nossa atenção aqui, que está por trás de tudo, é o envolvimento dela com a sua casa. Ela está envolvida completamente com a vida familiar. Por isso que o Salmo 128, verso 3, eu gosto da maneira como ele fala. Ele diz assim, que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aí ele diz, como bênção de Deus, uma esposa no coração da casa, uma esposa que está envolvida com o lar, que está envolvida com a vida familiar, uma esposa que administra a família. E ele liga tudo isso ao temor do Senhor. Provérbios capítulo 31, verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, o autor aqui está voltando-se, ele volta a sua atenção para o filho, para a importância de se ter uma boa esposa. E o livro de Provérbios ele está cheio de textos relativos a isso, como o texto que nós acabamos de ver, Provérbios 12, 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mulher virtuosa, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Abra aí Provérbios capítulo 18, verso 22, olha o que diz a Escritura: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 19, verso 14, acaso os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, nesse caso aqui, o texto tem como alvo principal, ou seja, não tem como alvo principal focalizar na mulher no sentido de ser alguém que seja sábia e por isso edifica a sua casa, mas ele está focalizando o jovem a escolher uma mulher que seja sábia, que demonstre o temor do Senhor, pois essa será uma mulher, ou seja, uma esposa excelente.
E muitas vezes nós interpretamos esse texto de forma equivocada, lançando sua lição principal para mulheres sábias. O que isso também é verdade, é isso que o texto vai dizer. Mas o que se tem em mente aqui é que o jovem deve ser sábio ao escolher uma esposa que tema o Senhor e que por isso possa edificar a sua casa. Percebam aí no paralelo antitético, contrastando a prosperidade crescente da casa da esposa sábia com a destruição da casa de uma mulher insensata. E aquele jovem, ou seja, aquele que ouve, estava sendo alvo disso, deve ver isso em uma mulher quando for escolher uma esposa, o temor do Senhor, alguém que tema a Deus. Por quê? Porque essa mulher será uma esposa excelente. E é interessante a maneira como ele coloca essas coisas aqui. A tradução, ela não, apesar de ser uma excelente tradução, ela não apresenta esse detalhe, mas é interessante nós percebemos que o sentido original do texto nos diz que dentre as mulheres, as sábias edificam a sua casa. E aí eles estão, eu vou dar mais adiante essa tradução, uma tradução mais literal, menos idiomática, e aí ele concentra a atenção em cada mulher específica que toma a iniciativa e assume essa responsabilidade individualmente. Isso significa que Provérbios não está falando de uma abstração personificada com uma mulher ideal, mas não real. Mas aqui o texto se refere a uma mulher real, não idealizada por uma construção poética. Por isso ela é existente no mundo real e físico. Ou seja, significa que toda mulher crente não só pode, mas tem de ser essa mulher sábia que edifica a sua casa. E ao contrário que nós vemos lá em Provérbios capítulo 9, verso 1, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas vestes. Você tem aí uma mulher figuradamente edificando a casa, ela representa a sabedoria, e aí temos uma edificação concreta, lavrou as suas 7 colunas. Aqui nós temos uma mulher real edificando figuradamente o seu lar, ou seja, construindo e regulando o bem-estar material e espiritual da sua casa. Veja o que Provérbios capítulo 24, 3 e 4 vai dizer. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Com a sabedoria edifica-se uma casa. O conceito de edificação aqui significa que uma casa é moldada pela sabedoria da palavra de Deus, de um temor do Senhor na vida de uma pessoa. Lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 38, nós vamos ver claramente isso. Quando o Senhor fala ali a Jeroboão, diz assim: se ouvires o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. É esse conceito aqui de edificação que nós estamos vendo. Em Provérbios 9:1 temos uma construção física de uma casa. Aqui, porém, nós temos uma construção de uma família, de uma estrutura familiar. E o aspecto ali é designar a solidariedade da mulher com a comunidade e com a propriedade ligada à casa. Ou seja, o casamento é algo sério. A esposa constrói e destrói o homem em seu lar e em sua comunidade, ou seja, na vida pública, na vida privada. Existe uma imagem que não representa a imagem da Escritura, mas representa a rebeldia no coração do homem, que diz que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, porque ela vira para onde ela quer. Na realidade, a cabeça que comanda, né? Mas isso é uma grande mentira.
E é não entender o que significa autoridade e complementaridade. Porque, como diz Matthew Henry, a mulher foi criada da costela do homem, não foi tirada dos seus pés para ser pisada, nem da sua cabeça para mandar nele, mas do lado do seu peito para ser abraçada e do lado do seu coração para ser amada. O homem é aquele que protege, é aquele que cuida, mas é aquele que anda conjuntamente. A sua esposa é aquela que anda ao seu lado, conjuntamente. É aquela que vai sustentá-lo com consolo, com uma palavra carinhosa, e isso elas sabem fazer muito bem, né? E com conforto, que é próprio das mulheres, e principalmente das mulheres que amam ao Senhor. Veja o que Matthew Henry fala sobre isso. Ele diz assim: uma boa esposa é uma grande bênção para uma família. Uma esposa sábia, uma família se multiplica e é povoada de filhos, e assim é edificada. Mas por uma mulher sábia, e ele está falando da estrutura, por mais que não seja uma estrutura física, é uma estrutura familiar, onde a família se desenvolve e cresce por meio de filhos. Mas por uma mulher sábia e prudente, que é piedosa, diligente e atenciosa, prosperam os assuntos de uma família. As dívidas são pagas, é feita a provisão, os filhos são bem educados e sustentados, e a família tem consolações dentro de casa e credibilidade fora de casa. Assim a casa é edificada. É a sua casa e assim ela deve cuidar dela, embora saiba que seu esposo é o Senhor da mesma. No original, ou seja, literalmente, né? Podemos dizer no original, mas literalmente, esse verso seria assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. Quanto às sábias dentre as mulheres, cada uma edifica a sua casa, mas a mulher insensata com as próprias mãos a lança por terra. E Bruce Waltke ele sugere que a relação que se faz entre a mulher sábia vir no plural e a insensata vir no singular, pode significar que os sábios vivem em comunidade e produzem muitas casas excelentes para viverem na terra, mas a mulher intratável é moralmente estulta e vive sozinha, e no fim das suas vidas não existe mais. E aí ele cita a comparação do capítulo 9 entre a sabedoria e a mulher, que é chamada de loucura. Também é uma mulher personificada, a loucura personificada como mulher, da mesma forma como a sabedoria personificada como mulher. E ele diz assim: loucura é mulher apaixonada, ignorante, não sabe coisa alguma, assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direito ao seu caminho. Quem é simples, volte para aqui, e aos faltos de senso, as águas roubadas são doces, e o pão, comidas ocultas, é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ou seja, a mulher que é imprudente, ela vai destruir a sua casa. E ela vai fazer isso com as suas próprias mãos. Ela não vai precisar de ajuda de ninguém. É o que ele vai dizer aqui: a mulher sabe edificar sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O verso aqui destaca que a destruição de sua família e propriedade se deve à sua própria incompetência, ou seja, a arrogância, incorrigibilidade, discurso destrutivo, irritabilidade, falta de domínio próprio. Discurso destrutivo em Provérbios se refere a um ambiente muito geral, mas especificamente a mulher rixosa e reclamona, aquela que murmura, e aquela que fala impropérios. Então ela vai destruir sua casa dessa forma. E a ideia aqui é a ideia de alguém que destrui por meio de derrubar alguma coisa, lançando isso por terra ou ao chão. E é um paralelo opositivo de construir, edificar. Dá a ideia de arruinar, destruir por completo. E o que é interessante nesse texto aqui é que
isso pode também se referir à casa de uma mulher sábia. Por quê? Porque é de se duvidar que uma mulher insensata seja capaz de edificar uma casa. Então poderia ser aquela que começou bem, mas se precipitou no erro. Mas também o provérbio pode pressupor que uma mulher destrói uma casa que porventura tenha recebido da graça comum de Deus, ou mais provavelmente, antes de apostatar. E aí, começou bem, e aí se precipitou no erro. O livro de Provérbios vai dizer que uma boa esposa não é questão insignificante. Por quê? Porque ela edifica ou destrói o marido e sua casa. É o que Provérbios capítulo 12, verso 4, eu vou citar muito ele aqui, vai nos dizer: a mulher virtuosa, 12:4, é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Veja o Provérbios 21, verso 9 e 19. Veja o que ele diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Verso 19: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Quando a Escritura diz que a mulher que procede vergonhosamente é podridão para os seus ossos, a ideia aqui, dentro desse contexto que nós estamos vendo, é que esse homem se arriscou ao casar para obter dignidade, mas experimentou justamente o oposto. É a ideia de que alguém caiu em desgraça por meio de um fracasso de si mesmo. E aqui no caso dela, de um proceder vergonhoso, fruto de uma atitude imprudente e imoral. O procedimento dela é vergonhoso, mas a dor é do marido. Essa mulher, dessa forma, enfraquece seu marido por meio de suas atitudes, como, por exemplo, sendo infiel. Provérbios capítulo 2, versos 16 e 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Mas ela também o enfraquece sendo briguenta. Provérbios capítulo 19, verso 13. O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Ou seja, um filho insensato é destruição para o seu pai, e as desavenças de uma esposa são como um telhado com goteiras que pingam constantemente. Provérbios 21, 9 e 19, que eu já li aqui: melhor é morar no canto de eirado que junto com a mulher rixosa, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa. Ou seja, essa mulher enfraquece seu marido sendo infiel, essa mulher enfraquece seu marido sendo briguenta. Ela também enfraquece seu marido, ou seja, como o texto falou, traz dor aos seus ossos, né? Sendo impiedosa e incompetente. Provérbios capítulo 31, versos de 10 a 31, mostra uma mulher piedosa e competente. Não vou ler o texto todo porque é muito grande, mas lá no verso, acho que é no verso 10, no início: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Quando nós olhamos o que a Escritura fala aqui a respeito desse homem que tem os seus ossos moídos, né? Metaforicamente, isso representa a podridão dos ossos, decomposição, apodrecimento. E ossos ali indicam estrutura física e psíquica. À medida que a podridão se espalha, ele é solapado lenta e continuamente de sua felicidade interior e utilidade exterior. Uma mulher insensata alige o homem da felicidade e satisfação no lar e o torna inoperante na comunidade. Ou seja, o seu abatimento, a sua tristeza, a sua amargura vão limitar a sua atuação. E então, por fim, o corpo que os ossos sustentam e a vida toda do homem ficam arruinadas. E é interessante o livro de Provérbios falar disso,
porque essa imagem de ossos está na essência do relacionamento conjugal. Se nós virmos lá, Gênesis capítulo 2, verso 23, a palavra do Senhor diz assim: este é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomado. Uma expressão que indica unidade, como se algo lhe faltasse ali em Gênesis, e agora ele obtém, ele está completo, uma companheira adequada. E a ideia é que essa esposa deve ser de tal forma unida ao seu marido que ela é inseparável dele. Mas é interessante porque a lei permitia que um homem se divorciasse de uma mulher lasciva. E por quê? Porque sem uma esposa sábia, dificilmente é possível ter um lar piedoso. E se não fosse assim, ele estaria corrompendo a santidade do lar, no caso da infidelidade conjugal. É o que diz Deuteronômio capítulo 24, verso 1, quando fala assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, ou seja, imoralidade, e se lavrar um termo de divórcio, e aí ele continua. Então, a mulher é osso dos ossos e carne da carne. Por isso, quando ela não é uma mulher sensata, quando é uma mulher impiedosa, imprudente, que não teme ao Senhor, os ossos dos homens, por isso que ele usa essa expressão, os ossos dos homens, dos seus maridos doem. Eu sempre falo aqui que a dor da alma é muito maior que a dor física. Por mais que você tenha passado por um parto, por uma operação, que alguém tenha que não usar uma anestesia e mete a mão lá dentro, como nos filmes de guerra, e tenta resolver a situação, o cara está gritando lá. A dor da alma é uma dor incomparável. E ela é constante na vida de uma pessoa. Mas isso não é desculpa para nós sofrermos eternamente. Pelo contrário, só abrindo um parênteses aqui. Nós que somos crentes não podemos ficar sofrendo com essas coisas. Nós devemos entregar isso ao Senhor, nas mãos dele, e descansar nosso coração. Bom, mas esse não é o propósito de falar disso aqui. Veja o que Matthew Henry diz: aquele que tem a infelicidade de ter uma esposa é tão infeliz como se estivesse na prisão, pois ela não é melhor do que o apodrecimento dos seus ossos. E a gente vê muitos homens que não querem vir para casa. Muitos homens saem do trabalho e querem continuar no trabalho. E uma das justificativas disso, existem muitas, mas uma delas é porque eu chegar em casa, eu vou lidar com aquela mulher. Eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais no trabalho. Nós crentes não podemos ser assim. A nossa casa tem que ser um bálsamo. Nós devemos sair daquele estresse que nós vivemos, às vezes vivendo o perigo da própria vida. Não estou falando dos militares, estou falando de mim em sala de aula. E ter prazer de chegar em casa. Porque você sabe que você vai ter lá uma esposa, alguém que você ama, que vai receber você de braços abertos. Às vezes esbofada lá com o serviço da casa. Não sejam assim, esposas. Tentem receber os seus maridos ali prontas, arrumadinhas, cheirosinhas, com as crianças, para que vocês possam ali ter aquele momento em família. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas o retorno à casa deve ser algo que é como um banho gelado num dia de verão. Se as nossas casas não são assim, precisamos rever as nossas realidades.
Mas continuando aqui, pois ela não é melhor do que apodrecimento nos seus ossos, uma doença incurável, além do fato de que o envergonha, aquela que é tola e preguiçosa, fútil e devassa, que tem uma língua ferina, destrói a credibilidade e a consolação do seu esposo. Aquela mulher que só fala coisas, né, depreciativas ao marido, o que muitas vezes os pais fazem erradamente, né? Então, destruindo a sua credibilidade. Pelo contrário, ela deve, né, colocá-lo para cima. Se ele sair, o comportamento de sua esposa se converterá em sua vergonha. Se ele se isolar, afundará. Ele estará continuamente intranquilo. Esta é uma aflição que mina os ânimos. Por isso, Salomão instrui seu filho para não se deixar levar por coisas que podem ser enganosas em uma mulher. E aí lá, Provérbios capítulo 31, verso 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é interessante a relação que nós fazemos entre beleza e santidade, beleza e bom caráter. E essa é uma relação verdadeira, se não existisse pecado no mundo. Porque o belo representa Deus. Deus é a expressão máxima do belo e de tudo que é bom. Então, quando você vê uma pessoa bonita, você bem arrumada, você sempre lança sobre ela, por causa daquela imagem, perfeição, retidão, inteireza. Não é assim? Pelo menos comigo é assim. Eu de vez em quando gosto de filosofar dessas coisas a respeito disso. O belo chama a atenção, porque o belo aponta para Deus. Não vou entrar na questão da estética da arte, que é uma desconstrução do belo a partir da escritura, né? Do design inteligente e outras coisas mais relacionadas à bondade de Deus, né? Eu estou falando do belo, a beleza é algo relativo, né? Mas é isso que acontece. Mas no mundo em que o pecado habita, essas coisas não estão relacionadas diretamente. Você vê no texto da Escritura, a Escritura falando de Cristo como belo e tal, e a maneira como ela fala da Escritura, do Senhor Jesus, a narrativa bíblica, você olha, ele é lindo, ele vê ali a Cantares, a noiva olhando para ele, lindo, é belo, é isso, aquilo outro. E você vê a Escritura dizendo, Isaías, não havia formosura nenhuma nele, nem algo que nos atraísse fisicamente. Isso é de propósito. É de propósito. Porque a verdadeira beleza é aquela que provém do Espírito da graça de Deus. E é essa beleza que todos nós, e principalmente as mulheres, devem apresentar. Por que principalmente as mulheres? Porque naturalmente elas são mais bonitas do que os homens. Sem discussão aqui, viu? Não tem como descreditar isso aí. Mas olha o que o texto vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí pode ter aquele engraçadinho, é bom ter as duas coisas. É bom ter as duas coisas. Ser bela e ela temer ao Senhor. Mas uma mulher sempre será linda para o seu marido quando ele a ama. Por mais feia que ela se ache, ou que os outros achem, ela sempre será linda para ele. E ele não está mentindo, não. Quando ele dizer isso, viu? Não está mentindo. Ele está falando a verdade. Porque os seus olhos estão contemplando aquele a quem ele ama profundamente. Mas eu não estou só me referindo à beleza, né? Olha uma mulher bonita, formosa, e aquilo ser um atrativo para, ou ser o maior elemento para que eu me juntar a uma pessoa. Eu vou me casar com aquela mulher porque ela é bela. Eu não estou só me referindo a isso,
a isso, mas a qualquer outra suposta virtude que não esteja ancorada em uma piedade e santidade cristãs. Quando um homem se une a uma mulher insensata, ele está mostrando a sua própria insensatez e falta de sabedoria. Quando o homem se une a uma mulher desregrada, fútil, soberba, lasciva, mostra que está em seu próprio coração, pois busca uma que lhe seja igual. Ou então ele mostra uma ingenuidade, insensatez e falta de sabedoria que fazem parte de um andar imprudente, próprio de homens impiedosos. É por isso que Salomão está dizendo isso para os seus filhos. E por mais que ele esteja descrevendo uma mulher sábia nessa oposição, que começa no capítulo 10, o justo, o ímpio, o sábio, o insensato, o prudente, o imprudente, o foco se volta para o filho, em olhar e perceber as suas coisas. E eu gostaria de terminar chamando a atenção para outra coisa bem interessante aqui nesse texto, que está implícito e que hoje em dia foi abandonado, que é o envolvimento dos pais na escolha dos filhos com relação aos seus cônjuges, instruindo quanto aos seus supostos cônjuges, vendo coisas que os filhos não observam, por não terem a maturidade que seus pais crentes têm. O triste é vermos que muitos pais que se dizem cristãos dão conselhos instrutivos aos seus filhos. E aí nós devemos nos lembrar que a autoridade dos pais não é absoluta, mas relativa. Por quê? Porque os seus conselhos devem expressar, mesmo que não sejam crentes, a santidade de Deus na escolha de um cônjuge, ou seja, a graça comum. E eu quero dar um exemplo aqui que eu ouvi de um crente, e era líder de igreja, disse a sua filha, e ele falou isso na minha frente, na cara aqui, emprego a gente só tem um, marido você pode encontrar outro. Ele disse isso, literalmente. Eu posso ouvir um pai desse? Eu posso obedecer a um pai desse? Não. Eu posso seguir a instrução desse pai? A Escritura vai dizer que não. Porque a autoridade dos pais, a autoridade de ninguém no mundo é absoluta. Elas são relativas. E estão ligadas diretamente à lei de Deus. Mas os homens criam leis que são leis contrárias. Quebre essas leis, porque elas contrariam a vontade de Deus. Espere as consequências disso, mas quebre, porque nós não podemos nos submeter a isso. Seja como Daniel, como os seus amigos e como muitos outros crentes. Uns que sofreram, outros que foram vitoriosos, mas todos eles tiveram uma característica: eles não se dobraram a esse mundo. Porque a lei de Deus é boa, é santa, é majestosa, é gloriosa, e tudo que se vai contra ela representa a sabedoria humana, animal e demoníaca. E em segundo lugar, gostaria de falar às mulheres cristãs para serem motivadas por esses versos a serem esposas excelentes e assim cumprirem a sua vocação diante de Deus e dos homens. E eu gostaria de encerrar lendo o comentário de Matthew Henry sobre esses versos. Ele dizia assim, em especial essa segunda parte: muitas famílias
são destruídas pela má administração da esposa, bem como do esposo. Uma mulher tola, que não tem temor a Deus, nem consideração pelos seus deveres, que é obstinada, esbanjadora e temperamental, que é indulgente com seus apetites e gosta de passeios, de banquetes e de jogar cartas. Jogar cartas aqui é jogo de azar, vale dinheiro, viu? Embora alcance um estado de abundância e venha a ter uma família de posses, empobrecerá e gastará tudo. E ela certamente será a ruína da sua casa, como se a derrubasse com as suas próprias mãos. E o próprio esposo, com todos os seus cuidados, dificilmente conseguirá evitar isso. A palavra do Senhor, ela tem um propósito, e o propósito da palavra, eu gosto desse texto aqui. Deixa eu abrir, porque se eu falar eu vou errar. Eu sempre erro, eu sempre confundo. (15:4) com 4:15, 14:15. É 15, Romanos 15:4. Eu sempre confundo. Boto 14, verso 5. Né? Ou 4, verso 15. Nunca lembro. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essas palavras, elas são para nós. E nós devemos segui-las para o bem-estar nosso pessoal, familiar e comunitário. Tudo que fazemos afeta a comunidade, seja a igreja, seja a nossa comunidade ao redor, seja o nosso país. O que as pessoas fazem lá no Japão, o pecado deles lá afeta nós aqui. Não pense que, você vive desse jeito, você, não tem nada a ver. Não, nós somos afetados porque o juízo de Deus vem por causa dos ímpios. Por isso nós não podemos ter comunhão com essas coisas. É por isso que a palavra de Deus nos chama a viver dessa forma. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos dando, Senhor, o devido ensinamento, a devida instrução, e acrescentando a Tua sabedoria, Senhor, a nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.